Hoje eu vou te mostrar os 7 melhores fones Bluetooth do mais barato até o mais caro. Então, bora começar. Lenovo GM2 Pro. Esse que atualmente é um dos melhores fones de entrada, o mais barato que vale a pena comprar por conta do seu preço. O seu preço pode variar bastante dependendo de onde você comprar. Se comprar pelo AliExpress, ele fica na casa dos 30 a 60 reais, já contando com os impostos. E dependendo das promoções, consegue achar ele até abaixo de 20 conto. Já no Brasil, ele costuma sair 60 a 100 reais. E sendo bem sincero, só compensa pegar ele aqui no Brasil abaixo dos 70 a 80 conto. Acima disso, compensa olhar outros modelos. Agora, falando da sua construção, ele é um fone intra-auricular, que é aquele fone com borrachinha, tá ligado? E que eu confesso que não sou muito fã. E ele é bem leve e todo feito em plástico, com um LED azul que acende quando você abre ele. E ele também tem uma versão um pouco mais cara, e geralmente é a Pro Max. E sendo bem sincero, não compensa pegar ela, porque a única diferença dessa caixinha é um mostrador digital que mostra a porcentagem da bateria. E a versão Pro, que é essa que eu tô falando, normalmente só tem um LED, e a qualidade do som é basicamente a mesma coisa. A única diferença é o preço mesmo. Os caras só colocam uma coisinha diferente só para vender por um preço maior. E ele não tem nenhuma certificação de proteção, ou seja, a resistência dele contra suor ou água é bem fraca. Já a qualidade de som dele foca mais em graves, e dá um impacto em explosão de jogos ou batidas, como músicas de funk ou eletrônico. O som tende a ser um pouco mais abafado ou enrolado em volumes acima de 80%. E ele funciona bem para quem gosta de assistir vídeo, podcast ou jogos. Mas se o seu foco for músicas mais complexas, como instrumentais como jazz ou rock, falta um pouco de separação dos instrumentos. O volume dele consegue ficar bem alto, mas tem bastante distorção e é bastante perceptível no máximo. E ele não tem ANC, que caso você não sabe o que é cancelamento ativo de ruído. Mas ele tem isolamento passivo, que é basicamente a borrachinha que fica entupindo o seu ouvido, basicamente. Já sua bateria, a Lenovo promete cerca de 5 horas de bateria, mas a real é que ele dura geralmente entre 3 a 4 horas, dependendo do volume, se tiver no alto ou no médio. E a caixinha dele oferece cerca de 3 a 4 cargas completas. E na minha opinião, esse é um ótimo fone de entrada, principalmente pela faixa de preço dele. E também não tem quase nada de delay, o que é ideal para quem gosta de jogar. E um dos pontos fracos dele é o som. Não chega a ser abafado, mas também não é cristalino. E o seu microfone é bem fraco, o que deixa a voz um pouco metálica. E a construção dele é um pouco frágil. Ele é mais aquele fonezinho bem de entrada que você paga mais para jogar, escutar uma música do dia a dia ou assistir vídeo. Ele é uma ótima opção, principalmente pelo preço dele. Redmi Buds 6 Active. Esse é um fone da Xiaomi. Para quem não quer gastar muito, ele é basicamente um básico bem feito. Seu preço na AliExpress fica na casa dos 80 a 110 reais e varia um pouco dependendo das taxas. Já no Brasil, ele fica na casa dos 130 a 160 conto. E vale a pena pegar ele abaixo dos 130 ali. Acima disso, compensa outros tipos de fones mais completos. Já a sua construção, ele não tem borrachinha. Ele é um modelo auricular, no estilo AirPods clássico. E ele é mais confortável do que o Lenovo GM2 Pro, ainda mais para quem tem sensibilidade na orelha. E ele é todo feito em plástico fosco, bem simples. E ele é bem leve também, o que pode dar a sensação de frágil, principalmente se ele cai no chão. E esse já tem proteção IPX4, que traduzindo, ele aguenta o suor da academia e aquela chuvinha leve. Não inventa de pular na piscina ou de tomar banho com ele vai de arrasta rapidinho. Já a qualidade de som dele, por ele ser um fone aberto, sem borrachinha, ele sofre da falta de vedação. E para compensar isso, ele foca muito nos médios, que seria basicamente as vozes. E ele também foca bastante no agudo. Ele tem uma clareza muito boa, o que faz até surpreender pelo preço dele. As vozes em podcast ou em vídeo são bem limpas e naturais. E esse também não tem ANC, ou seja, cancelamento de ruído, e nem isolante passivo. Ele basicamente tem um design feito para ouvir o que acontece ao redor. Ou seja, você vai ouvir facilmente o ônibus, ar-condicionado, a conversa do vizinho, tudo normal, como se não tivesse com fone. E esse já tem aplicativo. No caso, ele é compatível com o aplicativo da própria Xiaomi, o AirBuds, o que é um aplicativo até que decente. Dá para ajustar a equalização, melhora um pouco os graves, ver a bateria e coisa desse tipo. Já a bateria dele, a Xiaomi promete até 6 horas, mas a real é que ela dura em torno de 5 horas no volume médio. Já no volume máximo, ela cai para 4,5 mais ou menos. E a caixinha dele fornece mais 4 cargas completas, totalizando mais ou menos umas 30 horas fora da tomada. E na minha opinião, ele vale muito a pena, principalmente se você detesta fone com borrachinhas. Esse fone é ideal para ambientes mais controlados, como casa, escritório mais silencioso. Agora, para quem gosta mais de som grave ou pega ônibus todo dia, esse não seria a melhor opção. E detalhe, ele também tem outras versões, que no caso é o Redmi Buds 6 Player ou Redmi Buds 6 Lite. E a que eu estou indicando no caso é o Redmi Buds 6 Active. É só lembrar de remédio. Mas fique tranquilo que eu vou deixar os links certinho na descrição ou nos comentários. Aí fica mais fácil pra vocês acharem. QCY T13 ANC. Esse que já é uma versão melhorada do QCY T13, que já era um dos fones mais vendidos aqui no Brasil. Agora ele tá ainda melhor, porque agora ele tem ANC, que basicamente é cancelamento de ruído, coisa que muita gente pedia nele. O seu preço no AliExpress fica em torno de R$
100 a 130 conto, contando com as taxas já. Agora, aqui no Brasil, ele é bem mais salgado, ele fica na casa dos 150 a 190 conto. E se tu conseguir achar ele abaixo dos 140, ele vale muito a pena. Mas ele não compensa tanto pegar ele acima de 200 conto. É melhor pegar outros modelos mais completos. E esse, assim como o Lenovo GM2 Pro, ele é interauricular, ou seja, com borrachinha, e que tem um design bem ergonômico. É bem leve também e confortável. Ele é todo feito em plástico e ele parece um pouco frágil, mas apesar disso tem uma boa construção, mas passa longe de ser premium. Ele também tem proteção IPX5, basicamente ele aguenta suor pesado e algumas chuvas. Já o seu aplicativo é até que bem feitinho, nele você pode mudar a equalização, alterar o comando de cada toque, como play, pause, volume, coisas do tipo, ajustar a intensidade do ANC, e ele também tem a função de chamada, e basicamente quando você perde ele emite um som alto. Agora, a sua qualidade de som, ele tem um grave e agudo mais elevado, o médio é mais recuado, o foco dele é mais nos graves, com impacto, principalmente em música como pop, rap, funk e eletrônica, coisas desse gênero. Além disso, o som dele é bem limpo, mas pela faixa de preço dele, ele tem um volume bem alto, e dificilmente você vai conseguir passar dos 80% de volume, é muito alto esse fone. E um diferencial dele é que ele tem ANC, e ele promete reduzir até 28 decibéis, que traduzindo ele corta muito bem os ruídos, principalmente graves constantes, como o barulho do ar-condicionado, ventilador, ou até o barulho do motor do ônibus. Porém, ele não silencia vozes humanas completamente, e nem os barulhos que eu citei acima também, ele não anula 100%. E ele possui 4 microfones também com cancelamento de ruído, e a voz fica até que bastante clara. Agora, sua bateria é bem decente. Se você usar ele com a ANC ligado, ele dura cerca de 5 a 5 horas e meia, dependendo do volume. Agora, se você usar com a ANC desligado, ele chega perto das 7 horas mais ou menos de bateria. E ainda por cima, a caixinha dele oferece cerca de 3 a 4 cargas completas, totalizando basicamente umas 30 horas no total. Já na minha opinião, e sendo bem sincero, esse é um dos melhores fones nessa faixa de preço, principalmente se você tá com pouco dinheiro, mas não quer comprar um fone piratinha, mas também não quer pagar um rim num fone. E esse é um dos que mais entrega pelo preço dele. E ele é perfeito para quem pega muito ônibus ou metrô, para quem gosta de ouvir muita música, ele é uma excelente escolha, principalmente por conta do ANC dele. Ah, e um detalhe, ele tem várias versões. Ele tem a versão, no caso normal, que é a QCY T13, que no caso é sem o ANC, e a versão com ANC, que no caso é esse modelo que eu tô falando aqui. E ele também tem outra versão, que é a QCY T13X, que é uma versão bem mais cara, com uns recursos mais extras, QCY H3. E esse é um pouco diferente dos outros fones que eu mostrei até agora. Ele basicamente é um headphone, no estilo headset. A única diferença é que ele não tem aquele bracinho que fica na frente da boca, que seria no microfone no caso. E relaxa que ele não custa um rim, igual por exemplo o da Sony, o WH-1000X, que esse sim custa um rim. Mas esse aqui é bem mais acessível e entrega até que uns recursos bem legais. Se você comprar ele pelo AliExpress, ele fica na casa dos 160 a 220, mas depende das taxas. Já aqui no Brasil ele chega na casa dos 230 a 290, mas se você achar ele por uns 200, vale muito a pena pegar ele. Ainda mais sendo um headphone que é bem completinho, viu? Agora, falando um pouco do seu conforto, ele tem espumas de memória, que são bem macias e cobrem a orelha toda. A única vantagem é que não machuca o canal auditivo, mas um ponto negativo é que as almofadas são de couro sintético. Pode esquentar bastante as orelhas em dias quentes, ou dependendo se você fazer alguma atividade física que gasta bastante energia. Já o seu material, ele é todo feito em plástico, mas é um plástico de boa qualidade, bem resistente, e tem até ajuste nas hastes, para mudar o tamanho, e ele também é dobrável, o que pode facilitar o transporte. E ele não possui proteção, ou seja, cuidado com chuva ou coisas do tipo. E ele também é compatível com o aplicativo da QCY, e dá para mudar lá a equalização, a configuração de botão multifuncional e ajustar até os níveis de ANC. É o mesmo aplicativo do T13 ANC. Agora, falando do seu som, ele tem um grave bastante presente, e o seu som é bem encorpado, e o volume dele também é bem alto. Esse fone também tem ANC, que é cancelamento de ruído, e esse ANC promete até 43 decibéis de redução, que basicamente quando você liga o ANC, o motor do ônibus ou barulhos externos é reduzido drasticamente. E ele também tem ANC adaptativo, que basicamente ajusta a intensidade do som sozinho. E um diferencial desse fone é que ele tem entrada para cabo P2, o que é ótimo para editar vídeo ou quem gosta de jogar no PC. E um recurso bacana que ele também tem é que ele pode conectar 2 aparelhos ao mesmo tempo, por exemplo, o PC e o celular. E ele ainda tem 3 microfones embutidos, com redução de ruídos. Tem até uma boa captação da voz em ambientes mais internos. Agora, a sua bateria, ela é bem grande. Se o ANC estiver desligado, ela promete cerca de 60 horas. Agora, se ele estiver ligado, ele geralmente dura entre 35 a 40 horas. Basicamente, você vai carregar ele uma vez por semana ou a cada 15 dias. Vai depender do seu uso. E na minha opinião, esse é um ótimo fone para usar em ônibus ou em locais bem barulhentos, por conta do seu isolamento de ruído. E principalmente que ele é de
de almofada, ou seja, ele isola muito bem. Mas ele pode não ser tão bom para quem gosta de ir na academia por muito tempo, pois acaba esquentando bastante as orelhas, dependendo do seu exercício, é claro. E ele também pode acabar escorregando dependendo do exercício, ou por conta do suor também. Mas para ficar em casa ou mexer no PC, ele é perfeito, pois é muito confortável. E ele é ótimo para quem prefere headphone e não gosta de ficar enfiando coisas dentro do ouvido. QCY Melo Buds Pro. Agora outro fone da QCY, que é um intermediário meio premium. A proposta dele basicamente é entregar um áudio de altíssima fidelidade e cancelamento de ruído por um preço ainda acessível. Seu preço no AliExpress fica em torno de 180 a 240 conto, já com as taxas. Enquanto no Brasil ele fica na casa dos 280 a 350. E se tu conseguir importar ele por menos de 200 conto, vale muito a pena. E ele continua com o mesmo design, sendo um fone com borrachinha, mas a QCY deu uma refinada nele. Agora ele encaixa de forma mais suave na orelha. Já o seu material é uma mistura de plástico fosco com as hastes, que são as perninhas dele, cromadas brilhantes, que imitam um metal no caso, mas pode acabar pegando marca de dedo com facilidade também. E o plástico dele parece ser bem denso e durável, quando comparado ao T13 ANC. E outro diferencial dele, em comparação ao T13, é que agora ele tem proteção IPX5, que protege de chuva e suor basicamente. E ele também usa o mesmo aplicativo dos outros QCY. Já a sua qualidade de som é bem equilibrado, com um leve ganho nos graves, mas o foco dele é em detalhamento basicamente. Ele consegue separar muito bem os instrumentos, e ele só consegue fazer isso porque ele tem suporte a LDAC, o que é bem raro em fones abaixo de 400 conto. E traduzindo para quem não sabe o que é LDAC, basicamente ele consegue transmitir o áudio com muito mais definição e detalhes, como um dedilhado de um violão ou até respiração do cantor. Mas o único problema é que só funciona em Android, que também tem que ter suporte a LDAC, e não funciona em iPhone. Nele vai tocar normal. O volume dele é bem alto e também pode ter distorções no volume máximo. E ele também tem ANC e promete redução de até 46 decibéis. Basicamente ele é um dos melhores fones com ANC da marca QCY. Além disso, ele também consegue conectar em dois aparelhos ao mesmo tempo, como um PC e um celular. E também ele tem sensor de uso, que basicamente é quando você tira ele da orelha, ele pausa a música sozinho. E quando você coloca ele na orelha, ele volta a tocar. E ele também tem 6 microfones, que são bem competentes. Já a sua bateria, se você usar o ANC desligado, ele dura cerca de 8 horas. E se o ANC estiver ligado, cai lá para 6 ou 7 horas. E se você ligar o LDAC, cai lá para 5 horas. Isso chupa uma bateria com uma beleza, basicamente. Já a caixinha dele tem mais 3 a 4 cargas completas, chegando no total de 30 horas. E na minha opinião, esse é um fone bem completo. É um dos melhores fones, bem econômico, tem um diferencial que é o LDAC e o sensor de uso, que pausa a música quando você tira ele da orelha. Tem um ótimo isolamento de barulho externo. Como eu disse, ele é bem completinho. Tem recursos de fone bem mais caro, que chega na casa dos 800 conto, mas o preço dele é bem mais acessível. Anki Soundcore P40i. Esse que basicamente é a evolução do Soundcore Live P3, e a proposta desse fone é oferecer tudo que um fone de 800 reais tem, custando bem menos. E uma curiosidade desse fone é que a caixinha dele vira um suporte de celular, coisa que eu achei muito da hora. Seu preço no AliExpress fica na casa de 220 a 280, já contando com os impostos. Enquanto no Brasil ele é bem mais salgado, ele fica na casa dos 350 a 450. Compensa mais importar ele, principalmente se você conseguir ele na faixa de 260 ali. É um bom preço para pagar nele, já contando com as taxas, é lógico. Ele é no estilo QCY T13, mas num acabamento bem mais superior. Ele é bem confortável e ergonômico. Ele é todo feito em plástico fosco, de altíssima qualidade, e não tem aquela sensação oca de fones mais baratos. A caixinha dele é mais gordinha do que o normal, afinal de contas ele também é um suporte de celular. Além disso, ele tem proteção IPX5, que protege ele do suor ou da chuva. E ele também tem aplicativo da Soundcore, e sem dúvida ele é o que tem o melhor aplicativo de todos os fones da lista. Ele tem equalização completa, não só os presets, tá ligado? Nele você pode personalizar os botões de pause, play, pular música, coisas desse tipo. Ele toca ruído branco para dormir ou chuva, sons desse tipo. Ele também tem a função de buscar fone e tem um modo de baixa latência também. O forte desse fone são os graves, pois eles são bem poderosos, mas os médios e os agudos também são bem decentes. E se por acaso você achar os graves um pouco exagerado, relaxa que dá para arrumar no aplicativo. O volume dele é extremamente alto, muito alto mesmo. Além disso, ele tem a ANC adaptativo, que consegue silenciar muito bem o som externo. E ele também consegue conectar em dois aparelhos ao mesmo tempo. E ele tem ainda por cima 6 microfones com inteligência artificial, que são muito bons e consegue fazer o trabalho muito bem feito. Já sua bateria ele promete cerca de 12 horas, usando o ANC desligado. Agora, com o ANC ativado, cai lá para casa das 8 horas a 9 horas. E isso é muito acima da média de fone de Bluetooth. E ele ainda por cima oferece mais 4 cargas na caixinha,
totalizando no total umas 50 a 60 horas no total. E outro diferencial dele é que ele tem carregamento sem fio, e se eu não me engano ele é o único da lista que faz isso basicamente. E na minha opinião esse sem dúvida é um dos melhores fones custo-benefício, principalmente na casa dos intermediários. Ele tem uma excelente bateria, tem som potente, tem proteção de ANC, consegue carregar sem fio, e uma parte negativa que pode incomodar algumas pessoas é que ele acaba dando muito volume no bolso, por conta da caixinha dele vira um suporte também, né? Então ela é gordinha basicamente. E ele é feito basicamente para quem gosta de almoçar assistindo o YouTube no celular, porque ele já vem com suporte de brinde, aí já é uma beleza. Samsung Galaxy Buds FE, agora um de uma marca bem conhecida, e ele também é um intermediário premium, e ele não é um top de linha, mas está bem acima dos modelos de entrada. E sendo bem sincero, não compensa comprar esse fone no AliExpress, porque com as taxas atuais ele passa fácil dos 400 conto, e também vai acabar perdendo a garantia nacional. Já no Brasil, ele fica na casa dos 320 a 400 conto, e só compensa pegar ele abaixo de uns 380 conto. Acima disso ele já não vale muito a pena, mas tem bastante promoção que você acaba achando ele até abaixo dos 300 conto. Um diferencial desse fone é as famosas barbatanas de tubarão, que basicamente é as borrachinhas extra que travam na cartilagem da orelha. Isso deixa o fone bem preso, e isso é ótimo para quem gosta de pular corda, correr maratona ou até mascar chiclete. Ele não sai de jeito nenhum. Ele é muito bem construído e tem aquele toque de produto mais caro, mas ele também é bem caro, né, falar a verdade, né? E ele tem proteção IPX2, sendo bem sincero é bem fraco, só aguenta alguns respingos de leve. E ele também tem um aplicativo que é o Galaxy Wearable, eu acho que é assim, não sei se é disso certo, que é bem completo. Já o seu som é muito bem equilibrado e agradável, tem graves bem presente, mas ele não invade os médios, tá ligado? Basicamente o som é feito para agradar 99% das pessoas, em qualquer estilo musical basicamente. O seu volume é satisfatório, mas a Samsung dá uma limitada um pouco, para não distorcer muito. E eu diria que esse é o fone que tem o melhor ANC da lista. Ele corta barulho de tudo basicamente. E o mais doido é que você consegue escutar as pessoas como se não estivesse usando fone ainda por cima. E uma parte negativa é que ele não conecta em dois dispositivos diferentes, a não ser que ele seja do mesmo ecossistema da Samsung, como um tablet ou celular da Samsung. Agora, se você quiser conectar PC e celular, infelizmente ele não conecta. Já os seus microfones, a Samsung usa inteligência artificial, o que deixa a voz extremamente limpa. Basicamente é um dos melhores microfones dessa categoria. Já sua bateria dura cerca de 8 horas, com a ANC desligado. Com ele ligado, o tempo cai lá para 6 horas mais ou menos. Mas é uma bateria até que ok, eu diria. E a caixinha dele também tem mais 3 cargas no total. E se for somar tudo, dá mais ou menos umas 20 horas, usando a ANC no caso. E na minha opinião, esse é um fone top. O som dele é o mais equilibrado da lista. E também tem o melhor cancelamento de ruído, que no caso é a ANC. E a construção dele é bem durável. E ele também é de uma marca bem famosa e bem conhecida, que dificilmente vai te dar dor de cabeça. E basicamente ele é feito para quem pode pagar mais de 350 conto e quer algo mais definitivo, especialmente se já tiver um celular da Samsung. Mas um dos pontos negativos é a proteção dele, que é bem fraquinha, e a bateria podia ser um pouquinho maior, mas isso também não deixa dele ser um puta fone. E se fosse para mim escolher um fone dessa lista, eu pegaria o QCY Melo Buds Pro, simplesmente porque ele entrega 90% dos recursos de fones caros, como o LDAC e pausa automática, custando quase a metade do preço de um Samsung ou da Apple. Mas se você tiver grana sobrando, aí sim eu indico você pegar o Galaxy Buds FE ou da Anki P40i, porque o som e a construção e o acabamento dele são absurdos, são basicamente outro nível de fone, embora são bem mais caros. E se você tiver alguma dúvida ou pergunta, é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Obrigado por assistir, um grande abraço do Umbra e fui, tchau!